noite, amados irmãos. Há pouco no ensaio decidíamos quem é que ia usar o micro de lapela, quem é que ia usar o micro de mão. E o grupo de louvor dizia, não, usa tu o de lapela porque assim podes-te movimentar. Não contem com muito movimento aqui porque eu movimento-me ali daquele lado. Aqui fico um bocadinho nervoso. Não é a minha praia. Mas louvor. Quando nós pensamos em louvor, quando nós pensamos naquilo que o nosso Deus nos deixou escrito, na sua palavra, naturalmente nós remetemos-nos para o livro de Salmos. O livro de Salmos contém algumas das mais ricas expressões de louvor já escritas. Este salmo que nós lemos de leitura inspirativa, leitura bíblica inspirativa para o culto, Salmo 145, é um salmo que foi construído de forma alfabética, composto com muita arte e, sem dúvida, organizado dessa forma para auxiliar a nossa memória. O Espírito Santo, condescende em usar até métodos mais atuais do poeta, com o propósito, parece que vamos ter mesmo outro micro, usar este micro. Bom, também se não houver micro também não há problema. Bom, acho que agora está resolvido. Bom, e dizia eu que o Espírito Santo, condescendente como é, condescendeu em que se pudesse usar um dos métodos artificiais de poeta, com o propósito de nos ajudar a gravar as palavras de Deus no nosso coração. Salmo de louvor de Davi. Este é o Salmo de louvor de Davi. É de Davi, do próprio Davi, próprio rei Davi, e o seu favorito. Todo ele é louvor. Louvor em alto e bom som. Davi louvou a Deus muitas vezes noutros salmos, mas este é visto como a própria joia real dos seus louvores. Podemos tomar o Salmo de Davi como um modelo e procurar fazer a nossa adoração pessoal o mais parecida possível com este Salmo. Neste Salmo faz-se então apenas uma coisa: louvar a Deus. Isto é feito vez após vez. Nele não constam pedidos, não constam confissões de pecado. Nada mais é feito senão louvar ao Senhor. Nada do Salmo é precisamente judaico. É um salmo de louvor genérico, bom para qualquer idade e para qualquer lugar. Trata-se de um cântico de louvor elaborado cuidadosamente. A última secção inteira do livro de Salmos, os últimos 5 salmos, é elaborada com o único propósito de louvar a Deus. Os últimos 5 salmos começam e terminam com a expressão louvai ao Senhor. O que literalmente quer dizer aleluia. O Salmo 145 é a introdução a estes salmos. O salmo começa com estas palavras. Vejamos, versículos 1 e 2. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. David não pensava num louvor como algo que se deveria fazer apenas por algumas horas ou apenas num dia de semana, como o domingo. Ele expressava o seu louvor a Deus todos os dias. Louvar é uma ocupação terrena e continuaremos a fazer no céu. De modo que é bom que aprendamos aqui. Devemos louvar a Deus por muitas razões.
além de agradar a Deus, o louvor muda a nossa vida. Muda a nossa visão da vida. Quando temos uma atitude de louvor, nós procuramos razões para louvar a Deus. Todas as circunstâncias da vida tornam-se uma janela pela qual nós veremos o caráter e a pessoa de Deus. Por outro lado, se não tivermos a louvar e só reclamarmos de tudo, onde é que eu já vi isto? Toda a circunstância da vida será como um espelho em que só nos vemos a nós mesmos. O que nos fará lamentar cada vez mais. A pessoa que aprende a louvar ao Senhor procura ver a mão de Deus em todas as coisas e agradece-lhe por tudo. Mas louvar a Deus porquê? Que razões temos para louvar a Deus? Louvamos a Deus, como diz nos versículos 3 a 6, pela sua grandeza. Muitas vezes aplicamos o termo grande a homens. Já me chamaram algumas vezes de grande. Não sei se isso é bom. Se calhar tem uma conotação errada, mas pronto. Mas é curioso que na Bíblia, sempre que a palavra grande é utilizada, aplicada aos homens, é no sentido pejorativo. Porque só Deus é verdadeiramente grande. Em primeiro lugar, este salmo diz-nos que Deus é grande na sua pessoa. Porque diz no versículo 3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A grandeza de Deus é tão magnificente que não pode ser medida. É insondável. Na versão Nova Tradução para a linguagem de hoje, diz que quem pode compreender a sua grandeza? Deus é grande nas suas obras. O homem moderno fala de leis da natureza, fala de ciência, mas quando o cristão olha para a criação e para a história, ele não vê leis impessoais, mas as obras das mãos de Deus. Versículo 4 diz, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciarão os teus poderosos feitos. A Bíblia é nada mais, nada menos que o registro dos feitos poderosos do nosso Deus. Precisamos reconhecer, porém, que até o jornal diário, até aquele jornal que acabamos de ler de manhã, ele também contém, ele registra também os feitos poderosos do nosso Deus. Os membros de cada geração devem relatar às gerações seguintes como o Senhor as ajudou. Assim, o registro dos feitos de Deus será acumulativo. O nosso Deus é grande. Além disso, Deus é grande na sua majestade. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, diz no versículo 5. Observemos então a palavra meditar. Não devemos só louvar a Deus com os nossos lábios. Temos também de meditar. Temos de pensar na majestade de Deus. A seguir lemos sobre como Deus é grande no seu julgamento. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. A expressão feitos tremendos refere-se aos feitos divinos de julgamento. Além de falar da grandeza de Deus em abençoar os que o seguem, amam e reverenciam, o Salmo fala duas vezes de Deus como um Deus santo que julga e castiga o ímpio. Isto também faz parte do caráter de Deus. Por isso também o devemos louvar. Devemos ter um temor ao Senhor bíblico. Um profundo senso de temor
e respeito ao entrarmos na sua presença. Nos dias de Davi, quando o povo pensava nos feitos tremendos, aqueles feitos que Deus tinha feito, falavam seguramente da liberdade do povo do Egito, liberdade da escravidão, a divisão do Mar Vermelho, os milagres no deserto, a entrada na Terra Prometida. Hoje, quando pensamos na expressão feitos tremendos, é mais provável pensarmos nos milagres de Jesus. As curas de um paralítico, de um cego, a tempestade que ele acalmou, a multidão que alimentou e o maior milagre de todos, a sua ressurreição dos mortos. Que tremendas são as obras de Deus! Como podemos aumentar a nossa admiração pela grandeza de Deus? Primeiro, precisamos conhecer Deus através da sua palavra. Depois, precisamos tornar-nos observadores e sensíveis a tudo o que acontece. Veremos assim a mão de Deus em todos os acontecimentos. Nós hoje de manhã cantávamos: olho em tudo e sempre enquanto a ti. Veremos a Deus agir dentro do nosso mundo. Louvemos a Deus pela sua bondade. Observemos o equilíbrio entre a grandeza e a bondade de Deus. A grandeza sem a bondade faria de Deus um tirano, um egoísta. A bondade sem a grandeza faria de Deus alguém disposto a ajudar, mas impotente para tal. Porque grande é o Senhor. Ele é grande e ao mesmo tempo é bom. Este salmo caracteriza a bondade de Deus em 3 palavras. Primeiramente, a bondade de Deus é abundante. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça, diz no versículo 7. Este é um retrato do povo de Deus a celebrar a graça ou a generosidade de Deus. Deus tem abundância de misericórdia. Como lemos em Êxodo 34:6, passado, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso gozo, conforme lemos em 1 Timóteo 6:17. Em segundo lugar, a bondade de Deus é compassiva. Deus não é bom porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus misericordioso e compassivo. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Versículo 8. Este versículo 8 ecoa aquilo que nós lemos em Êxodo 20, do versículo 5 e 6, na passagem dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele também ecoa a revelação, a autorrevelação de Deus a Moisés, que já lemos antes, em Êxodo 34:6. Este é um ensinamento encontrado por todo o Antigo Testamento. Entender a compaixão de Deus é um aspecto importante do nosso louvor a Deus. Deus abençoa-nos porque Ele é misericordioso, não porque nós merecemos. Se pensarmos que merecemos a bondade de Deus, estaremos a louvar-nos a nós próprios e não a Deus. Se, porém, reconhecermos que não merecemos a bondade de Deus e formos abençoados porque Deus é um Deus misericordioso, estaremos a adorá-lo. Finalmente, o Salmo diz que a bondade de Deus é universal. A palavra todos e as suas variantes ocorrem 14 vezes neste Salmo. 3 vezes só nos versículos 9 e 10.
O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Obras aqui refere-se à criação de Deus. Por isso o versículo 10 diz que toda a criação louva a Deus. Isto remete-nos para Salmo 19:1, quando o salmista escreveu: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A seguir, Davi escreve: e os teus santos te bendirão. Como cristãos, devemos juntar-nos a este coro de louvor. Louvemos a Deus pela sua glória. Os versículos 11 a 13 enfatizam o reino de Deus, o domínio de Deus sobre toda a criação. Na época em que o Salmo foi escrito, isto referia-se de um modo geral a todo o universo, mas de um modo especial referia-se ao governo de Deus sobre Israel. Nós, que vivemos do lado de cada cruz, temos conhecimento do significado especial das verdades declaradas nestes versículos. O reino de Deus continua hoje, pois hoje a Igreja é o seu reino. Ao nos convertermos, recebemos a garantia que Deus nos transporta para o seu reino. Colossenses 1:13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sendo assim, estas palavras sobre o reino de Deus continuam a valer hoje para a Igreja e o governo de Deus no universo. O Salmo observa que o reino de Deus é um reino glorioso. Diz: falarão os santos, no versículo 10, da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino, no versículos 11 e 12. Observemos o zelo missionário incentivado pelo salmista. Os santos devem fazer notórios os poderosos feitos de Deus. Devem falar aos outros dos poderosos feitos de Deus. Como já mencionamos antes, nos dias de Davi, os judeus gostavam muito de falar dos poderosos feitos de Deus no êxodo e na conquista da terra prometida. Hoje podemos falar dos apóstolos, quando o reino de Deus, a Igreja, foi estabelecido, espalhado, e dos milagres de Jesus e da salvação que Ele nos ofereceu. O Salmo enfatiza que o reino de Deus é um reino poderoso. Antes de sairmos deste versículo 11, vejamos que ele fala de poder. Por ser de Deus, o reino está cheio de poder. E diz: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Esta é outra maneira de dizer que Deus é omnipotente e tem o controlo de tudo. A seguir, Davi observa que o reino de Deus é um reino eterno. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Por meio do Espírito Santo, eu creio que Davi daqui disse algo que não entenderia muito bem. Quando Daniel falou da vinda da Igreja, ele disse que Deus suscitará um reino que não será jamais destruído. Jesus declarou que as portas do inferno não destruirão a Igreja. Louvemos a Deus pelo seu glorioso governo no mundo, e especialmente pela Igreja. Louvemos a Deus pela sua generosidade. Novamente vemos aqui o equilíbrio. Deus está no seu trono e Ele é grande, Ele é poderoso, mas Ele também é bom e generoso, de graça. Ele está perto de nós, está preocupado com as nossas necessidades. O nosso louvor precisa deste equilíbrio. Se exaltarmos a Deus somente pela sua grandeza e pelo seu poder,
estaremos a afastá-lo tanto do homem e das suas necessidades. Por outro lado, se deixarmos de exaltá-lo e de reconhecer que ele é superior e que ele é santo, estaremos propensos a descê-lo ao nosso nível e a tratá-lo com uma intimidade indevida. Mantenhamos o equilíbrio entre a grandeza de Deus e a sua generosidade de graça. Esta secção diz muito sobre a generosidade de Deus. Diz que Deus é generoso para com os que caem e os que estão sobrecarregados. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. O texto original descreve a ação no presente contínuo. Deus continua a sustentar todos os que caem. Ele continua a levantar os que estão prostrados por causa da tristeza, por causa da culpa, por causa da dor ou por causa da ansiedade. Davi teve essa experiência pessoal em relação ao facto de Deus sustentar os caídos. Quando Davi pecou com Batseba, ele caiu abruptamente. O seu espírito prostrou-se debaixo do peso da culpa. Se Deus não usasse de graça e perdão, Davi não estaria vivo para escrever este salmo que nós lemos hoje. Quando Davi se arrependeu, Deus o levantou, Deus o sustentou. No Novo Testamento temos outro bom exemplo. Pedro negou Jesus e depois retirou-se e chorou. Pedro ficou prostrado com o peso da culpa, até que Jesus colocou as suas mãos sobre os seus ombros e lhe perguntou: tu amas-me? Jesus ergueu Pedro e restaurou-o para um relacionamento correto com Deus. Deus fará o mesmo por nós. Pedro, que sabia como era ser erguido, escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O nosso Deus é generoso. É generoso para com os que se prostram. Deus é generoso para com os que têm fome. A importância disto pode, em primeira instância, escapar aos nossos olhos. Para quem nunca sentiu fome, isto pode parecer um anticlímax. Todavia, para um povo envolvido na atividade agrícola, que dependia do solo, e para um mundo em que ir para a cama com fome era, como pode ser hoje, como pode ser nos dias de hoje, uma possibilidade real. Não poderia ser escolhida uma ilustração melhor para mostrar que Deus pode cuidar de qualquer necessidade da nossa vida. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Neste salmo, o quadro é o das mãos de Deus, cheias de alimento e de outras bênçãos. Em vez de fechar e de guardar a sua generosidade ou a sua graça, Deus abre bem as mãos e satisfaz as nossas necessidades. O versículo seguinte, porém, descreve as características da graça de Deus. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. É verdade que Deus cuida da sua criação. É verdade que Ele alimenta os pardais e que veste os lírios. É verdade que Ele manda o brilho do sol. É verdade que Ele manda a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Mas o versículo 17 declara que Ele também é justo. Deus nunca prometeu preencher cada necessidade de cada pessoa sobre a terra.
Aqueles que rejeitam a Deus, um dia estarão perante Ele em juízo. Mas aqueles que preenchem as qualificações descritas nos versículos seguintes podem conhecer plenamente a generosidade de Deus. Versículo 18 observa que Deus é generoso para com os que oram. O versículo começa por dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Davi dá as especificações: todos os que o invocam em verdade. Noutras palavras, com sinceridade, sem hipocrisia. A seguir, Davi diz: ele acode à vontade dos que o temem, ou seja, aqueles que respeitam e reverenciam a Deus, os que o reconhecem como Deus. Atende-lhes o clamor e os salva das suas tribulações. Novamente, vemos a ênfase num relacionamento correto com Deus. Finalmente, Davi observa que Deus é generoso para com aqueles que o amam. O Senhor guarda a todos os que o amam. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos desenvolver os dois atributos de reverência e de amor. Reverência é a resposta à grandeza de Deus e amor é a resposta à bondade e generosidade de Deus. Temos de desenvolver estes dois aspectos do caráter de Deus para louvá-lo devidamente. Vejamos as últimas palavras do versículo 20. Porém, os ímpios serão exterminados. Enfatizamos que uma parte essencial do caráter de Deus é a sua santidade. Esta também é uma faceta importante do nosso louvor a Deus. Deus é um Deus justo que um dia endireitará tudo. Neste mundo, muitas coisas não estão certas. Geralmente, os ímpios recebem o louvor, enquanto os justos são penalizados. Temos um Deus que um dia fará um balanço e nós o louvamos por isso. Ao chegarmos ao final deste salmo, Davi fecha um ciclo. Fala do seu louvor pessoal. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo o sempre. Ao encerrar, Davi diz outra vez: profira a minha boca louvores ao Senhor. Depois ele antecipa que outros, assim como nós, leriam este salmo e convoca todos os leitores a louvarem ao Senhor, dizendo: e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Neste culto nós temos entoado palavras maravilhosas de louvor. Temos de reconhecer, porém, que as nossas palavras e os nossos feitos devem estar de acordo. Precisamos ter vidas consistentes com o nosso louvor. Em Lucas 6:46 nós podemos ler: e porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Ou ainda em Mateus 7:21 lemos que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Após pensar em como Deus é maravilhoso e generoso, certamente vamos querer louvá-lo, porque esta será uma necessidade para nós. Que Deus nos ajude a aprender a louvar ao Senhor agora e a nunca pararmos de o louvar, para que um dia possamos levar o nosso louvor diretamente para o seu trono nos céus. Que o Senhor nos abençoe.